Olá pessoal, olá Elisa, tudo bem? Hoje nós teremos a live, que é a quarta live de uma série de lives. Hoje receberemos o nosso querido Daniel Neves sobre aplicação do Código de Processo Civil no controle de constitucionalidade, ou controle de constitucionalidade e o Código de Processo Civil. Estou esperando o nosso convidado, tudo ótimo, Elisa. Quem precisar de corretor brilhante de imóveis, a Elisa, além de corretora e advogada, pode chamá-la aí, viu pessoal? Excelente profissional. Bom, o Daniel, deixa eu mandar o vídeo aqui pro Daniel, que aí ele já entra mais rápido. Daniel Neves. Pronto. Bernardo Montalvão, entrando uma turma boa aí. Nilson, um abraço. Ronaldo Fenelon, estava assistindo minha aula no doutorado da UNAERP até agora. João Paulo Silvestrini, Maria Inês, a tia Maria Inês. Daniel Neves hoje, nosso convidado nessa quarta live, esquenta e aquecimento para o nosso workshop Controle de Constitucionalidade. Se você quiser, convide seus amigos aí pelo aviãozinho, tirem um print e me marca para eu ver seu rosto depois nos stories. E vamos, que hoje nós trataremos de muita coisa importante, porque recurso extraordinário, ações que dizem respeito à aplicação do controle de constitucionalidade, a previsão no CPC, reclamação, ação rescisória, hoje vai bombar. Nós vamos trabalhar de embargos rescisórios, vem muita coisa nova aí hoje pela frente. Hoje o dia está animado, já fiz um webinar com o Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária, junto com o professor Fernando Schieri, da USP, com a doutora Eleonora Coelho, presidente da Brasil-Canadá, a maior câmara de arbitragem do Brasil. O professor Marcelo Escobar, que tem um livro maravilhoso de arbitragem tributária. Também o Tonin, Maurício Tonin, que é um procurador do município brilhante. Paula Burti, que é advogada da União, que cuida das arbitragens da União. Então hoje o dia está movimentado. Aí acabou essa live, eu já entrei na aula do doutorado e agora vim para cá. O pessoal está entrando, Alexandre, seja bem-vindo, Amanda, João Pedro Silvestrini, Fernando Abreu, Cleane, grande professor Davi, o Madias, Matheus, vamos mandar Breno, grande Fernando, mandar uma mensagem para o Daniel Neves aqui, mais uma, daqui a pouco ele está entrando. Bom, hoje controle de constitucionalidade enquanto o Daniel Neves não chega e aplicação do CPC, né? Nós vamos tratar de vários temas, procedimento que foi alterado do recurso extraordinário pelo CPC de 2015, questão da ação rescisória, início da contagem do prazo decadencial quando a declaração de inconstitucionalidade, embargos rescisórios, se o efeito vinculante matou a súmula, quem modula aí no quórum dentro do recurso extraordinário, no julgamento da apelação pelo incidente de constitucionalidade, vários temas assim muito importantes e que a questão da coisa julgada inconstitucional e meios de impugnação, hoje os temas são bem diversos e receberemos um dos maiores autores, na verdade o maior campeão de vendas em livro de processo civil, que é o Daniel Neves, que também é autor desse livro aqui, que é maravilhoso, Ações Constitucionais. Um professor brilhante, que está acho que encerrando uma live com o Zumar Fachin, e está entrando aqui já. Sem prejuízo disso, eu vou te convidando para tirar um print, me marcar e daqui a pouco convidar os colegas aí para participar da nossa live. O Daniel acabou de pedir para ser. Aceitei o convite aqui dele.
Salve, E aí, olá, Daniel, seja bem-vindo. tranquilo? Tudo bem? Beleza. E nossa Ribeirão? Tá boa, tá te esperando aqui, ó. Vem com o Tartuce que nós vamos repetir o pinguim aqui. Aí eu vou, hein? Com esse pretexto aí, A gente ficou aquele dia até fechar o pinguim, né, rapaz? Foi bom demais. pois é, pois é. A época pré-pandemia, né? Pré-pandemia, né? Pô. Bom, Boa. gente, primeiro assim, agradecer a presença do Daniel. O Daniel prontamente aceitou o meu convite aí de participar. O Daniel, que eu acho que é o campeão das lives, hein, Daniel? Em termos de qualidade e quantidade, acho que você está batendo todo mundo aí. Parabéns pela dedicação e pela força aí, viu? Bom, obrigado. Prazer. Quantas lives você já fez desde o começo da pandemia? Ah, não tem ideia. Boa pergunta. Bateu assim, dá uma média de 2 por dia às vezes. Ah, tem uma média de 2 por dia. Hoje vão ser 3, Parabéns. mas tem dia que tem uma só, então deve estar numa média de 2 por dia. Parabéns aí. Só altíssima qualidade aí. Parabéns mesmo. Não. Tenho dado sorte aí. Bom, pessoal, o Daniel dispensa apresentação. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui. Ele é mestre e doutor em Direito Processual pela USP. Ele é professor assistente do professor Marcato, do grande professor Marcato, que também gosta de beber água na mesma fonte que nós vamos aqui em Ribeirão. E ele é professor do curso Fórum, ele é professor do SERS, coordena uma pós maravilhosa de processo civil junto com o amigo Rodrigo da Cunha Lima Freire, que eu tive o prazer de dar uma aula de arbitragem. Ele é advogado em São Paulo, Rio de Janeiro e Natal. Ele é autor do famoso curso de processo civil, que é o livro mais vendido de processo civil. Infelizmente, o meu está lá na procuradoria, o da minha esposa, que é juíza, está lá no fórum. Mas hoje eu mostro esse aqui, que é brilhante, esse livro Ações Constitucionais, que eu indico. E, além disso tudo, o Daniel é um cara super simprão, né, Daniel? Um grande amigo aí de verdade das pessoas. Também é nosso árbitro lá na Camis, aí, que nós temos muito orgulho de tê-lo lá na nossa lista referencial. E aí, fica à vontade para dar o seu salve aí para a turma e bater um papinho aí com a gente. Bom, obrigado pelas palavras aí, pela apresentação. E é isso aí, né? Vamos conversar aí esse casamento, né? De constitucional e processo civil. Essa obra que você mostrou, ela na verdade foi motivada, né? Por uma percepção que eu tinha e continuo tendo, na verdade, da despreocupação dos processualistas com as ações constitucionais, em especial as ações de controle, vai. Porque se a gente colocar aí no bojo das ações constitucionais, o MS, reclamação, aí as ações populares, ação civil pública, HC, aí de fato quem manda mesmo são os processualistas, né? Mas nas ações de controle, eram obras, na verdade, escritas por constitucionalistas. E aí, como é uma matéria híbrida, né? Ela envolve o constitucional e o processo, eu sempre senti falta um pouco de aprofundamento processual. Porque, de fato, se você é especialista num ramo, é natural que você não se aventure muito em ramo alheio. Como eu aqui, fui escrever ações constitucionais, falei, olha, eu vou falar de processo, porque se eu for falar de constitucional, eu vou me complicar. E aí acabou saindo a obra. Ela era uma obra, na verdade, originariamente para falar só das ações de controle, mas aí eu percebi que certamente quem comprasse teria outras obras no mercado melhores que a minha, porque eu não teria enfrentado nem sumariamente o tema do direito material constitucional, e aí eu acabei fazendo um pouquinho mais ampla e tal, e aí sempre puxando sardinha para o meu lado, né? Sempre puxando sardinha para o direito processual. Mas E é isso aí, ela vamos conversar aí, vamos ver. ela tá na quinta edição e cada dia ela tá melhor, né? É impressionante a qualidade dela. Parabéns, viu? Eu indico ela para vários alunos aí. O STF não tem nos ajudado muito, né? Porque Tá difícil atualizar, né? Tem algumas idas e vindas aí que no próprio ano, né? Você está atualizando, aí você atualiza 2, 3 vezes o mesmo tema, até sair a próxima edição, né? Então está sendo demais, bem né? animado. É difícil. E aí, Animado, é.
chega no e passa final do ano alguma a gente não coisa. dorme, né? Não dorme, porque fica atualizando. Essa sinopse que eu tenho com o Juliano, de 2 volumes aqui, dá um trabalho terrível. Tem 1.700 páginas e você ficar explicando alguns julgados, né? A ausência de coerência fica muito difícil. Mas bom demais. Vamos lá, ó. Eu vou te fazer uma primeira pergunta, fica à vontade. E a pergunta é: o CPC tratou do recurso extraordinário. O que você pode salientar de mudança aí do CPC que ele fez de recurso extraordinário? Você achou bom? O que você sentiu sobre isso aí na sua percepção? Porque se a gente partir da premissa, né, de que as ações de controle elas são regulamentadas pela Constituição Federal, o CPC ele nunca dialogou muito com o controle concentrado, né? Quer dizer, o CPC ele sempre ficou, né, voltado àquele controle difuso que tradicionalmente, não exclusivamente, é claro, mas que tradicionalmente é feito por via do RE lá junto ao STF, né? Então, sempre que eu penso, né, em controle de constitucionalidade e o CPC, a primeira imagem que me vem é do RE, né? Ainda que eu saiba que chega lá também em ROC, chega lá também em HC, chega lá hoje em reclamação, né? Inclusive com algumas peripécias em julgamento de reclamação pelo STF, mas o fato é que o RE ele acaba tendo uma posição de destaque, né? Pela história e pela quantidade, né? E aí uma alteração que eu achei interessante, né? E que a gente vai acabar tratando fatalmente pelo caminho, foi a repaginação do RE repetitivo, né? A gente já tem, né, o recurso especial extraordinário repetitivo desde o Código de 73, mas vem o Código de 2015 e acaba criando um regramento ainda mais específico, né? A gente percebe que houve um aumento de previsões legais, tornou mais minuciosa o tratamento legislativo desse tipo de julgamento repetitivo. E, curiosamente, as causas repetitivas elas deixaram de ter uma preocupação, deixaram de gerar uma preocupação em termos de coletivização da tutela individual apenas nas costas do RE e RESP repetitivo, né? Porque a gente passou a contar com o IRDR, e o IRDR, ele, nos termos do artigo 928, forma com o RE e RESP repetitivo um microsistema de julgamentos repetitivos. E por que isso acaba sendo interessante? Acaba sendo interessante porque, a partir do momento em que o próprio STJ já reconheceu a existência desse microsistema, a gente passa a aplicar para o RE repetitivo regras do IRDR, né? Então, a gente acaba tendo esse diálogo, aplica a regra daqui lá, aplica a regra de lá aqui, e esse diálogo, né, do microsistema ele acaba tornando a regulamentação do RE repetitivo mais ainda minuciosa do que numa primeira leitura você pode imaginar que seja. Você tem que fazer essa leitura conjunta do RE e do RESP, né? E me chamou a atenção também, e aqui, na verdade, me chamou a atenção, e claro, né, vários outros tópicos, imagino que a gente possa conversando pelo caminho, mas como introdução aqui ao nosso bate-papo, me chamou a atenção a questão da repercussão geral. Por quê? Né? Primeiro, porque nós tivemos uma reestruturação das hipóteses de presunção absoluta de repercussão geral, né? Nós temos, né, o artigo 1035, parágrafo 2º, que nos dá duas hipóteses de presunção absoluta de repercussão geral, e uma terceira hipótese de presunção absoluta de repercussão geral que está fora do 1035, está lá no 987, que é o dispositivo que fala do RE interposto contra o IRDR, né? O acórdão que julga o IRDR. Aliás, um RE todo diferente, né, Olavo? Porque, além de ter uma repercussão geral por presunção absoluta, ele tem um efeito suspensivo op legis, né? Que é algo absolutamente excepcional. Você só vai encontrar lá nesse tipo de interposição, nessa hipótese, né, de cabimento desse RE. Agora, o que me chamou mais a atenção, e, na verdade, me chamou mais a atenção no aspecto negativo. Por quê?
Porque o CPC de 73, ele expressamente exigia do recorrente, e aí os colegas advogados que estão nos ouvindo certamente vão lembrar disso, exigia do recorrente a alegação da repercussão geral. Você tinha que arguir a repercussão geral. E por uma previsão expressa do CPC, essa arguição ela deveria ser feita em via de preliminar. Porque havia uma previsão expressa no sentido de que seria exigido a alegação em preliminar. Então, eu vou aqui ler o 1035, parágrafo 2º, e vou fazer a comparação com o 543A, parágrafo 2º do Código anterior. Então, o Código anterior dizia o seguinte: o recorrente deverá demonstrar em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do STF, a existência e repercussão geral. Essa é a redação do artigo anterior. Então, o que acontecia? Muitos advogados, com pouca habilidade, né? E não vamos dourar a pílula, não. Advogados que desconheciam a previsão legal, o que é lamentável, mas o fato é que entravam com RE sem alegar a repercussão geral, ou alegando a repercussão geral na forma indevida, não na forma de preliminar, como deveria pela previsão legal. E isso gerava, assim, a gente tem as estatísticas mostrando, né, no passado, uma quantidade absurda de inadmissões de RE, né, com essa questãozinha formal, aí, meramente formal. Né? Aí vem o CPC novo e fala o seguinte: o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. Então, perceba, se eu chamar o meu filho aqui, eu vou chamar o menor, que tem 7 anos, não vou nem chamar o maior, que tem 10, porque aí é covardia. Se eu chamar o meu filho menor aqui de 7 anos, ele vai dizer: papai, há uma diferença entre essas duas frases. E qual é a diferença, meu filho? Da segunda para a primeira foi suprimido o em preliminar do recurso. Então, né, no momento em que houve essa alteração, o que eu imaginei? Uma flexibilização procedimental. Você quer continuar alegando como preliminar, você alega. Você quer alegar o final do recurso, o que cá entre nós tem muito mais lógica. Porque depois de você expor as razões recursais, a conclusão no sentido de haver ou não a transcendência, né, a relevância sobre o aspecto político, econômico, social ou jurídico, é muito mais fácil, porque eu não sei, né, quantos aqui que estamos ouvindo que tem essa experiência de fazer RE. Você começa fazendo o RE falando da repercussão geral, e, na verdade, eu chamo a repercussão geral essa exigência da alegação em preliminar de spoiler. A repercussão geral em preliminar é um spoiler do recurso. Porque você, fundamentalmente, já vai ter que ir adiantando as coisas que você, em tese, vai desenvolver na fundamentação, e, para mim, fica uma coisa meio sem sentido. Eu falei, pô, deve ser pensando nisso, que o legislador mudou e pau, beleza e tal, bacana. Aí tô lá eu, tranquilo, fazendo minhas pesquisas, aí pá, STF. Repercussão geral em preliminar. Isso aqui é direito intertemporal. Aí eu vou lá, abro o julgado, direito intertemporal nada. Recurso proposto na vigência do Código 2015. E o STF, misteriosamente, dizendo o seguinte: olha, é exigência a alegação como preliminar. Por quê? Porque era assim no 543A e continua sendo assim no 1035 para o segundo. Mas, meu Deus do céu! Onde está escrito? É aquela fundamentação que não dá nem para discutir. Porque aí eu vou, de novo, trazer criança para... É que nem conversar com criança, sabe? Olha, tá chovendo. Ela olha e fala: não, não tá. Como não tá, pô? Tá chovendo, tá caindo água do céu, tá chovendo. Não, não tá. Não há diálogo possível, porque o STF, ele poderia bem ter criado uma tese, usado o regimento interno. O regimento interno exige. Seria uma barbaridade, porque o regimento interno não pode se sobrepor ao CPC, mas seria uma tese. Seria uma tese para a gente discutir. Do jeito que ficou, eu não sei o que passa pela cabeça. Não dá para entender, né? E o resultado prático é que os colegas que estão nos vendo aí, advogados,
tem que continuar fazendo em preliminar, embora não haja previsão nesse sentido, porque o STJ diz que há uma previsão nesse sentido. Eu não sei, tempos estranhos, né? Tempos Então estranhos. aí, Daniel, olha que loucura, né? Então você vê, tá lá na lei, mudou, o sujeito vai, compara. Se ele não conhece a casuística tão bem, morre o recurso já sem conhecer o mérito. É impressionante. E você falou que é interessante isso. A gente fica muito mais confortável em falar sobre a repercussão geral depois de fazer o mérito do recurso. Porque aí a causa já está mais amadurecida na cabeça e tal. Eu também, quando vou pedir efeito suspensivo no agravo de instrumento, eu prefiro fazer o mérito e depois eu já estou com a tese bem robusta na cabeça, fica mais fácil fazer o pedido de efeito suspensivo. Né? Porque aí está bem mais justificada a plausibilidade do direito. Né? Mas é impressionante a casuística hoje, como ela é importante, né, Daniel? E no TJ também, né? Nos TJs também a casuística tem salvado a nossa vida, né? Eu costumo dizer, Olavo, que claro, né, nós como acadêmicos do direito, né, doutrina, nós somos doutrinadores, né? Então nós vamos morrer brigando, né, como eu costumo dizer. Então nós vamos lá, e eu até hoje, no meu Ações Constitucionais, no meu manual, digo isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha, bota a boca no trombone. Nós Mas também. se eu tiver que amanhã fazer um RE, eu vou fazer a repercussão geral em preliminar. Entendeu? Então, é aquela velha história. Você é um leão na academia e é um cordeirinho na praxe forense. Porque na praxe forense não é você que toca a música. Você dança a música que o judiciário toca. E se você não conhecer essas realidades, né, jurisprudenciais, por mais absurdas que elas sejam, a verdade é que você está vendido. Ou você vira um mero acadêmico, você pode virar um mero acadêmico, não há problema nenhum nisso. Inclusive, não é muito cultural nosso aqui no Brasil, mas nós temos, né, em países estrangeiros, professor. Ele é professor catedrático da universidade. E ele não é juiz, não é promotor, não é defensor, ele é procurador, ele é professor. Mas aqui no Brasil é muito raro, né? Na área do direito, né? Então, a gente sempre tem uma atividade profissional e aí a gente tem que saber, né, tocar, dançar a música conforme ela toca. O Rodrigo, né, que é o professor Rodrigo aqui do site Causa Decidida. Você conhece essa página, o Olavo? Não, eu vou entrar nela. Causa Decidida, chama? Causa Decidida. Entra lá e os colegas que estão acompanhando também, que é uma página de atualização jurisprudencial do STJ. Todo dia tem um julgado super recente, uma arte super bem feita, temas muito interessantes, e vale a pena, né? Do professor Rodrigo, lá do Distrito Federal. E ele está rindo aí porque ele trabalha no STJ, ele é assessor de ministro. Então ele está dando risada aí porque ele sabe que é assim, eles tocam a música e nós dançamos, né? E a vida segue o jogo. Entendi. Aí quando nós vamos fazer a peça, é a situação semelhante à do candidato que tem que seguir a tese do examinador no concurso. Entre ter razão e ser feliz, ele tem que ser feliz. Exato. Muito bem. Estou perguntando o nome do perfil aqui do Instagram. É Causa Decidida? Causa Decidida. Causa Decidida. Perfeito. E fica à vontade para me fazer uma pergunta. Pô, cara, eu tenho uma curiosidade aqui, já vou levantar aqui com você. Essa questão das eficácias, né? Do controle. Porque a gente vem no CPC com uma aposta muito firme na ideia de eficácia vinculante. Né? Precedente vinculante, é uma súmula que não é a vinculante, mas tem gente que defende que tem uma eficácia vinculante, que me parece um belo drible da vaca aí, mas vamos que vamos. E aí eu fico me perguntando o seguinte, com a mutação constitucional do 5210 da Constituição Federal, em que, aliás, essa é uma pergunta, Olavo, que eu faço para todo constitucionalista que eu encontro. Explica para a gente essa questão da mutação e diz em que grau isso incomoda o direito constitucional. Porque eu quando era jovem, eu aprendi nitidamente controle difuso, controle concentrado, cada um no seu quadrado, cada um na sua casinha. Eu entendi as razões e tudo mais.
e aí as coisas começaram a se misturar, né? Essa que é a verdade. Eu queria ver sobre a ótica, né, de um constitucionalista, como é que você vê isso aí? Essa questão do efeito vinculante sempre me intrigou muito, né? O meu livrinho de controle, na verdade, é a minha dissertação de mestrado sobre o efeito vinculante no controle abstrato, que eu escrevi lá em 2001 e defendi em 2002, entre 2001 e 2002. E aí, nessa época, tínhamos o efeito vinculante na ação direta de inconstitucionalidade, surgiu aquela polêmica, né? Poxa, antes, quando a emenda constitucional 3 de 93 criou o efeito vinculante para a DC, escreveram aquele livrinho verde, vários autores, Geraldo Taliba, Marcelo Figueiredo, defendendo a inconstitucionalidade do efeito vinculante. O Nery fala isso até hoje, porque ele rompe com a tradição brasileira, né? O efeito vinculante não é da nossa tradição. E aí vem a Lei 9868 e prevê em 99 efeito vinculante da DIN, a 9882 efeito vinculante da DPF, vem a emenda 45, constitucionaliza o efeito vinculante da DIN, prevê o efeito vinculante da súmula, e aí vem o CPC e abre o efeito vinculante do 927. E abre usando um rótulo diferente, né? Os juízes e tribunais observarão. Aí, na hora que eu bati o olho no 927 e vi recurso extraordinário repetitivo, eu falei, mataram a súmula vinculante. Mataram o 5210. Mas o 5210 já estava enterrado pelo próprio Senado, né? É algo que o Senado não maneja muito, não é? O Senado não quer perder tempo com isso. E é algo que o Senado aplicava antigamente para normas de todas as esferas, né? Municipais, distritais, nacionais, estaduais. Essa omissão do Senado e o avanço do controle concentrado e o avanço do ordenamento jurídico colocam o Supremo numa situação de querer, desde a reclamação 4335, defender a mutação do 5210. Novamente, nós entramos naquilo que você falou, e algo que essa semana eu falei com o Rogério Sanches, com o Renan Tamayo. O Supremo dá esses saltos aí e a gente se mata para tentar explicar. Porque quem estuda mutação sabe que a mutação nunca pode ser contra o texto. Porque ela é um procedimento informal de alteração da Constituição, mas aí o poder constituinte difuso, quando altera por meio da interpretação, ele não pode romper com o texto. Senão ele transforma em poder constituinte originário, ou derivado reformador, e o intérprete tem o limite, que é o texto, né? E aí vem nessa ação direta de inconstitucionalidade da lei do Rio, do amianto, e o Supremo não se compromete tanto com o 5210 no inteiro teor. Mas na prática, acho que, salvo engano, o Gilmar Mendes falou, o Gilmar Mendes até relembrou do efeito vinculante do repetitivo no extraordinário, que já não tem mais necessidade de resolução no Senado e tal. Mas ele não vem e rompe com compromisso de romper em todos os casos na declaração incidental. Que só para quem não conhece esse caso e entrou aí na live, era o objeto da ação direta, era uma lei do Rio de Janeiro, mas como não tinha formado maioria na lei nacional, eles jogaram ela lá incidentalmente, ao que tudo indica, sem provocação, né? E já jogaram ela no pacote e declararam incidentalmente. A Carmen Lúcia ainda veio e fundamentou no voto dela, agora parte-se para a inconstitucionalidade da matéria. O grande problema disso é a justificativa, né? E também, em outro atropelo, em seguida, com a negativa de modulação do plenário, a Rosa vem e modula por decisão monocrática, né? E, assim, um samba do hospício, que eu converso com o Juliano direto, que escreve comigo a sinopse, né? Fica muito difícil a gente justificar, porque o Supremo entende como a saída mais justa, mas peca na fundamentação, peca depois na coerência, de não aplicar em outros julgados, e aí dificulta muito a nossa vida, né, Daniel? Eu achei interessante a sua colocação, Olavo, a respeito da desnecessidade, por assim dizer, de tantos instrumentos que foram criados no decorrer, né, do desenvolvimento da atuação do STF para a geração da eficácia vinculante,
se nós partirmos deliberadamente para a mutação do 5210. Porque aí, de fato, né? Quer dizer, a gente, quando trabalha com recurso extraordinário repetitivo, há toda uma questão procedimental, uma preocupação. Na verdade, né, o que mais me preocupa, porque você pode me dizer o seguinte: olha, Daniel, sinceramente, o RE é repetitivo, ou se ele é um RE simples, né? Se ele, em todo caso, for julgado pelo Tribunal Pleno, tanto faz quanto tanto fez a sair dali uma eficácia vinculante. Então, não é bem assim para nós do processo. E por que não é bem assim para nós do processo? Porque nós criamos para o RE repetitivo todo um procedimento diferenciado para preservar o contraditório e a qualidade da prestação jurisdicional. Então, é ali que nós vamos ter intervenção por interesses que hoje já se defende que nem jurídicos precisam ser. É ali que nós temos a garantia do amicus curiae, é ali que nós temos a previsão de audiência pública, é ali que nós temos requisição para juízos inferiores, tudo pensado para quê? Para aumentar os argumentos, para levar uma discussão democrática mais intensa ao processo e dali sair algo que vai vincular todo mundo. Porque aqui a gente percebe o seguinte, que na eficácia vinculante, seja ela vindo de onde ela for, nós temos uma atuação menor no processo, porque no final do dia, naquele processo, vão atuar poucos sujeitos. Vai ter o MP, vai ter lá um amicus curiae, mas ele tem uma atuação menor no processo e maior pelo processo, porque aquele resultado vai vincular um sem número de pessoas. E aí o legislador ele pensa, bom, por que será que as ações de controle elas têm um procedimento diferenciado, já preocupada justamente com essa realidade? Porque as ações de controle, e eu cuido disso no meu manual de processo coletivo, elas são espécies de ação coletiva. Né? A doutrina mais tradicional faz a distinção. O processo coletivo comum, que é esse que todo mundo imagina que seja o processo coletivo único, que é ação civil pública, ação de improbidade, ação popular, MS coletivo. E nós temos o processo coletivo especial, que são as ações de controle, com legitimação especial, coisa julgada especial, uma participação durante o processo diferenciada. E a hora que a gente esquece tudo isso e fala, não, um RE normal entre João e Maria, que não tem amicus curiae, não tem audiência pública, não tem nada, é tão vinculante a decisão quanto todo esse trabalho que nós tivemos para fazer o RE repetitivo, e matando no caminho a súmula vinculante, né, também não vai precisar mais dela. Né? E aí a gente já começa a falar, bom, porque a súmula vinculante tem um quórum, né, especial para se obter. E aí o STF percebe que aquele quórum ele não vai obter, mas a maioria do STF quer uma eficácia vinculante. Então vamos multar essa desgraça dos 5210 e segue o jogo. Eu fico me perguntando, né? É como o Nelson Neri, né? O Nelson Neri ele fala o seguinte, para aprovar a súmula vinculante, nós tivemos 7 anos de discussões no Congresso. Aprovamos uma súmula vinculante com uma série de requisitos. Aí vem o 927, inciso 4º, sem nenhuma grande discussão prévia, e diz, olha, e toda súmula de matéria constitucional do STF vincula também. Aí você quebra a perna, né? Porque a ideia, né? E isso vem sendo bem estudado aqui na nossa área, viu, Olavo, de processo. A ideia de você criar o precedente vinculante, a súmula vinculante, ela tem um quê procedimental muito relevante. Né? O que define, na verdade, democraticamente a legitimidade da eficácia vinculante é o procedimento. Por isso que a gente não pode tratar tudo como se fosse da mesma maneira. Para nós, processualistas, isso é um escândalo. Escândalo. E na prática também, o Supremo não tem aprovado súmula vinculante faz tempo, porque ele vai, julga o RE, fixa a tese, às vezes até quando não tem repercussão geral, ou fixa a tese até na ADIM, ele tem usado fixação de tese, às vezes, também do mérito na ADIM, na DECOM, na DPF, na ADIM por omissão da homofobia. Na ADIM por omissão da homofobia, ele meteu o efeito vinculante lá.
Eu nunca tinha visto decisão em ADIM por omissão com efeito vinculante. Eu acho que a tendência é essa, né? O STF acha que, de alguma essa. maneira, isso gera segurança jurídica, mas eu não estou ainda totalmente convencido, né, de que esse atropelo contínuo ele gere a segurança jurídica pretendida. Pelo contrário, né? A gente fica numa instabilidade, numa dificuldade e numa caça casuística terrível, né? Terrível. Ô, Daniel, aproveitar um pouquinho Você que você comentou, falou... Lauro, só para concluir, você comentou, e aí veio a ministra e modulou os efeitos monocraticamente? Cara, ela em dezembro, com fundamento no poder geral de cautela lá do CPC, dentro do julgamento da ADIM, ela suspendeu em parte os efeitos da decisão, cara. E aí ela remeteu de novo e até agora está parado esses embargos de declaração e não foi para o plenário e tá uma loucura, cara. E assim, lá no direito constitucional a gente tem muita resistência em trazer o CPC para o controle abstrato, né? Aquela tese do Gilmar, que na prática o controle abstrato foi mais envolvido porque o Gilmar pesquisava muito, aí ele participou de um movimento político para editar a Lei 9868 e 9882, aquelas comissões, ele participava de todas. Dizem que remédios constitucionais só aprova no Congresso se ele estiver participando, direto ou indiretamente, ajudando o Teori na lei do mandado de injunção, tudo isso. E aí ele defende a tese do processo objetivo, que não se aplica o CPC, aquilo que o André Ramos Tavares defende também. E ela vem e fundamenta no Poder Geral de Cautela em seguida já. E suspende os efeitos da decisão, porque iriam fechar diversas empresas no Rio de Janeiro e iria gerar um desemprego absurdo, né? Como essa informação não foi levada à época da negativa da modulação, ela ficou sensibilizada com essa argumentação. É interessante, né? Essa é um outro problema. Eu fiz até uma live com o professor Felipe Boring, do Rio de Janeiro, que fez uma tese de doutorado, né? Eu estava na banca dele. Né? Ah, você estava na banca dele? Estava na banca. Trabalho excelente. Excelente, né? Eu recebi ele hoje, na verdade. Eu comprei aí umas obras da Juspódio. Comprei não vou mentir também, né? Eu pedi lá para o Valdir, ele me mandou. Valdir, né? Valdir meti uma pressão nele, aí ele me mandou. Mas a gente comentava isso na live, né? Os poderes na mão do relator são complicados, né? Tem que ser exercido com muita parcimônia. E nesse caso aí, que é difícil, né? A gente de fora às vezes não sabe bem o que está acontecendo, mas na minha percepção seria o caso de pautar imediatamente, né? Volta lá os embargos, vamos resolver todo mundo junto de novo e tal. Mas aí também depende do presidente, aí já, sei lá, né? Vai saber. E foi no comecinho do recesso, assim, foi ou um pouquinho antes do recesso. Então foi lá no apagar das luzes do ano, e aí para pautar de novo seria uma dificuldade. Então ela ficou sensibilizada já que se não voltaria. Só no ano seguinte ela foi lá e deu decisão. Deixa eu te fazer uma pergunta que você já começou a responder já. Você estava contando aquela questão do recurso extraordinário, a repercussão geral tem que ser em preliminar, essa casuística louca do Supremo, que está na cara que a letra da lei não exige e tal. Então, assim, já é uma parte da resposta que eu vou te perguntar agora. Como professor, parecerista e advogado, atendendo aluno, atendendo os advogados que, na prática, você acaba advogando para advogado, né? Dando parecer, preparando estratégia, preparando peça recursal, fazendo sustentação oral. No recurso extraordinário, além dessa dificuldade da casuística, que mais você sente dificuldade do pessoal aí? Olha, a dificuldade, né, que a gente sente muito Bom, na verdade são algumas, né, Olavo? A primeira é que muitas vezes, quando a gente é procurado já em sede de RE e RESP, já não tem muito o que fazer. Porque pode parecer que não, e nem é uma questão de pré-questionamento, o pessoal fica muito fissurado em pré-questionamento, não é uma questão de pré-questionamento, é uma questão de direcionamento da demanda
para viabilizar os recursos excepcionais lá na frente. Isso começa na petição inicial e, para o réu, começa na contestação. Né? Há um reforço em sede de apelação e contra-razões, e isso tudo é um somatório, né? Quer dizer, a gente pode aqui até usar aquela teoria lá do direito do Dworkin, né? Quer dizer, é uma criação, é uma cadeia, não é algo que acontece de repente. É algo que vai se construindo com uma lógica interna ao processo, de momento procedimental para momento procedimental. Então, quantas vezes eu já não fiz uma petição inicial de uma determinada forma, já abrindo aquele caminho para, dali a 5, 6 anos, tentar viabilizar de maneira um pouco mais suave, né, a subida para o Tribunal Superior. Então, esse é uma questão que eu acho muito importante. As pessoas não têm a dimensão de que as coisas começam muito antes do que, efetivamente, nos 15 dias de interposição para o recurso especial, para o recurso extraordinário. Né? E aí, só uma parte, Daniel, só uma parte bem rápida. E o Lucon tem uma frase maravilhosa, né? Então, é aquilo que você falou. Eles te procuram durante o curso do prazo do extraordinário. E aí, o defunto está ali, você vai fazer uma advocacia de UTI, né? Às vezes até, né, quando o colega ele tem uma percepção mais aguçada, tal, às vezes não chega tão quadrado, né? Eu esses dias mesmo fiz um recurso especial, não era extraordinário, mas aí no final eles acabam se equiparando, né? Em que foi feito um trabalho legal, que o acórdão do tribunal ele acabava enfrentando as questões e dando uma tônica bem interessante, quer dizer, não foi muito difícil, mas já teve alguns que eu me recusei, né? Falei, olha, cara, desculpa, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes lá no início, a gente podia ter uma via aqui, mas aqui não tem. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema que eu percebo, quando eu contra-arrasou, né? E esse é um problema que, para mim, né, quando eu sou recorrido, é um problema alegre, né? Um problema feliz, é o vício de muitos advogados acreditarem que o RE e o RESP é uma segunda apelação. Então, assim, eles não tomam o cuidado, né, de fazer, né, levar a sério, eu costumo dizer, o artigo 102.3 e o 105.3 da Constituição Federal. Trabalhar as alíneas, perceber que a forma de exposição da matéria ela se dá de uma forma diferente da que você faz numa apelação, né? A pessoa não consegue perceber que a súmula 7 e a 256 lá do STF, elas, na verdade, elas estão ali para te pegar. Então, mesmo quando você não merece, ela te pega. É que nem um bicho-papão ingrato. Né? Mesmo a criança se comportando, fez tudo, dormiu cedo, ele vai lá e pega. Então, essa, para mim, é a nossa gloriosa súmula 7 ou a correspondente no STF. E aí, o que acontece? Você dá pano para manga. Você cria a hipótese para, se não pedir expressamente uma revisão dos fatos, das provas, pelo menos dar um ensejo a que haja essa percepção. E aí também não tem jeito, né? Então, para mim, esses dois são os dois piores problemas técnicos. Agora, o problema pragmático é a jurisprudência defensiva, né? A padronização de julgamentos. Aqui, você está comigo, né? Você está em São Paulo. Né? TJ de São Paulo é um escândalo. TJ de São Paulo, com todo respeito, as decisões são todas padronizadas e não é muito raro, não, de um padrão decisório ser de outro caso, né? Aquele padrão decisório absolutamente divorciado do que está sendo discutido no teu processo. Né? E o TRF aqui também não é tão melhor, não. Então, nesse caso, né, o que cabe ao advogado fazer? Né? O advogado ele tem que tomar o maior cuidado possível com as questões formais, deixar o menos espaço possível, né, para que venha algum problema formal, porque eles vão levantar, mesmo quando eles não existem, então, se existirem mesmo aí, que já não vai ter jeito, né? E a diligência também, né, de muitas vezes você trabalhar, agora presencialmente não dá, né, porque agora nós estamos na pandemia, mas ir lá, despachar, conversar com a assessoria do presidente ou vice, entendeu? Quer dizer, perceber, né, tirar o joio do trigo, porque é uma máquina, né, de moer recursos. Né? Eu não consigo nem pensar
na quantidade de recursos que essa assessoria ela analisa dia a dia. E, de fato, muito recurso repetitivo que não tem mesmo que seguir, muito recurso mal feito. E se você realmente acredita que o seu sai dessa linha de montagem, eu até acho que não deveria ser assim, mas né? É o caso de você marcar uma audiência, de você ir lá conversar. Você não vai ser recebido pelo presidente nem vice, você vai ser recebido por um juiz de primeiro grau que vai estar lá assessorando, mas não tem problema, porque se é ele mesmo que vai decidir, não interessa quem vai te receber. Então vai lá, expõe, conversa, né? E a outra, né? Isso é bem de quem advoga, né? Deixa para fazer isso quando vale a pena, né? Também para não saturar, entendeu? Você não virar o chatão lá da vice-presidência, né? Quem tá aí? O Daniel. Pô, isso é de novo. O cara vem com os recursos porcaria aqui toda hora. Então, quer dizer, tenha também um pouco de parcimônia aí na sua atuação profissional. Excelente. Isso aí não está nos livros, né? Ah, Muito tá, boa né? dica. Não tá Muito isso. boa dica. Mas você acaba pegando, né? O pessoal que tem mais rodagem aí já sabe que Muito bom. é assim. Bom, fica à vontade. Se quiser me passar outra pergunta. Como é que você vê a tal da coisa julgada inconstitucional? Isso é um tema que nasceu na Procuradoria, né? Você sabe como que ele nasceu? Aquela questão da Serra do Mar. Nós tínhamos precatórios bilionários da década de 90 para áreas que não existiam, áreas que já eram do Estado, áreas que tinham coisas que não tinham valor econômico nenhum, porque eram encostas de morro, e tinha, por exemplo, aquela árvore canela, mas tem 500 espécies de canela, e a que tinha lá não tinha valor econômico nenhum. Então, diante dessas fraudes, a Procuradoria desenvolveu uma tese da coisa julgada inconstitucional. Porque os precatórios eram bilionários, né? E aí fez todo um movimento, trouxe o Canotilho, pegou o parecer do professor Cândido Dinamarco, do Humberto Teodoro, aí até virou aquele livrinho do Carlos Valder, lá da coisa julgada inconstitucional, e o STJ abraçou a tese com o ministro Zé Delgado. E aí houve a reforma legislativa, né, para prever aqueles embargos rescisórios, e o Supremo vem e derruba a previsão, não aplica, declara inconstitucional quanto àqueles embargos rescisórios antes do CPC. Só que é aquela coisa do Supremo, né, Daniel? Quando foi julgar a DIN, o ministro Teori tem um voto muito bem feito, que ele nem considera julgamento do Supremo feito há meses atrás. Ele nem cita esse julgado dizendo que ele superou. E vai e declara constitucional. E mais, ele puxa o CPC de 2015. Porque, acho que, salvo engano, faltava um dia da vigência, do início da vigência. E declara constitucionais os embargos rescisórios sem nem citar a jurisprudência em sentido contrário do Supremo. E ele puxou também, nessa hora, aquele... Você vai saber de cor e a minha memória falha com relação a alguns artigos do CPC. Aquele 525, parágrafo 12, que trata do início de contagem do prazo de ação rescisória, ele já propôs incluir ali no pacote. Falou, não, isso é constitucional. Sendo que esse dispositivo, né, nem foi aprovado lá. O Cássio levantou isso aí, você, a turma aí, nem foi aprovado no Congresso esse dispositivo. Portanto, a inconstitucionalidade formal manifesta, o Teori nem avaliou isso, e mais ainda, ele já partiu para a constitucionalidade material. O que o Barroso e o Celso de Mello e a Carmen Lúcia tiveram algumas ressalvas. O Celso de Mello falou, deixar em branco o início de contagem do prazo da ação rescisória é um cheque em branco, acaba com a segurança jurídica, né? Então, aí já há uma inconstitucionalidade material também, além da formal por violação devido ao processo legislativo. Qual que é a tua opinião sobre esse dispositivo? E ontem, com o Renan Tamayer, ele já me relata casos que o sujeito já tinha ganhado, fazia tempos já, de fundo rural, e a ação rescisória já teve decisão em primeira instância e eles estão tentando modificar no instância superior. O que você me diz isso aí? Apesar, né, essa foi uma tendência, né, Olavo, do CPC, que foi criar termos iniciais de rescisória diferenciados, né?
Quer dizer, a gente sempre conviveu com aquele termo inicial, que é o trânsito julgado da decisão rescindenda. E aí, se você for até o artigo 975, você percebe que lá mesmo a gente já tem duas hipóteses de termos iniciais diferenciados, que é a obtenção de prova nova, ainda que ali haja um limite temporal máximo de 7 anos, né? 5 dias para você descobrir a prova, 5 anos para você descobrir a prova nova e 2 anos para ingressar com a rescisória. Mas no caso da colusão entre as partes, para terceiro e MP que não tenha participado do processo, você não tem prazo, né? É a data da ciência da colusão. Então, no dia que você ficar sabendo da colusão, você vai ter 2 anos para entrar com a rescisória, né? E aí, seguindo essa tendência de criar prazos diferenciados, veio essa regra do 525, parágrafo 15, né, do CPC, que vai falar, olha, a decisão se rescinde de 2 anos do trânsito julgado da decisão do STF. Eu, sinceramente, tenho dificuldade em ver uma inconstitucionalidade nessa regra. E eu te digo por quê. Porque, para mim, o tratamento da coisa julgada, o tratamento procedimental da coisa julgada, ele deve ser feito totalmente num ambiente infraconstitucional. A garantia da coisa julgada é constitucional, mas o tratamento procedimental ele é todo feito por norma infraconstitucional, né? E eu não vejo aqui nessa norma, né, eu sei que ela gera uma insegurança jurídica grande, eu sei que ela gera um problema, muitas vezes, pró-fazenda, porque a gente tem que lembrar, né, que essa norma surge numa medida provisória do Gilmar Mendes, quando ele era o AGU. Quer dizer, é uma norma feita sob medida para o poder público, né? Até a velhinha de Sorocaba, que o Érico Veríssimo assassinou, já sabia disso, né? Mas, em tese, não há nenhuma previsão expressa nesse sentido, então ela é uma regra geral, né? Agora, o que me chama mais atenção, né, é a carga de responsabilidade que essa norma leva ao STF na declaração de inconstitucionalidade no controle incidental em termos de necessidade da modulação dos efeitos, né? Porque o dispositivo ele vem e diz, olha, a decisão do STF pode ser em controle concentrado ou controle difuso, que já é uma paulada, né? Já é uma eficácia vinculante erga omnes, não prevista na Constituição Federal. Mas vamos que vamos. E aí o STF tem que pensar nisso hoje, né? Porque ele fala assim, olha, eu vou decidir entre João e Maria. Já era, então também disse qualquer coisa também que João e Maria que se dane. Não, mas agora eu vou decidir entre João e Maria e isso vai vincular todo mundo. E agora é o terceiro passo, é o terceiro momento. Eu vou julgar entre João e Maria e vou vincular todo mundo, inclusive aqueles que já tiveram decisão com trânsito julgado. Ou seja, eu estou criando um julgamento com eficácia vinculante rescindendo. É isso. E aí, perceba, uma coisa é dizer, olha, eu vou tratar, né, de todos que ainda não tiveram um trânsito em julgado e vou vincular todo mundo. Outra coisa é você puxar essa régua lá para trás. E aí que vem a sensibilidade, né? Eu tenho uma norma há 15 anos em vigência e eu vou declarar ela hoje inconstitucional, né? Eu tenho que ter a mesma visão que eu tinha com o controle difuso. E mais, né? Porque o controle difuso ele nunca teve natureza rescisória. E quando teve, que a gente deu aquele migué na súmula 353, a gente ainda exigiu os 2 anos do trânsito. Quer dizer, falou, depois de 2 anos do trânsito já era. E agora não, né? Agora é um termo inicial elástico, né? Então, aqui, para mim, a responsabilidade sobre o STF, ela cresceu demais, né? Demais nessa modulação. E matéria tributária dá um medo disso aí, né? Até para o cidadão, né? Nessa fase de queda de arrecadação, o Supremo, tenho certeza também que agora o Supremo em matéria tributária contribuinte dança, assim, por anos. Porque a queda da arrecadação está monstruosa. Aqui no estado de São Paulo está uma catástrofe. Nós estamos... o projeto é o executivo entregar muito prédio público alugado, baixar despesa, sim, no mínimo. Estagiário, por exemplo, na Procuradoria, esquece quem passou para nomear. Então, acho que agora a parte tributária vai pegar muito na jurisprudência. E o risco disso, da ação rescisória, é muito grande.
Isso atrapalha também investimento externo, né? Porque se não tem essa segurança, né? Porque aí você fica o cara faz uma consulta e fala, olha, tudo vai depender da modulação. E a modulação... É isso, né? A resposta é essa hoje. Né? E a modulação, cá entre nós hoje, ela tem aquele dilema, que é um grande dilema, né? Que é a quantidade de consequencialismo que ela pode, que pode gerar a modulação. É muito complexo isso, né? Quer dizer, pô, a norma era inconstitucional. Eu paguei tributo 10 anos e paguei quando não tinha que ter pago. Falar, velhinho, mas se eu condenar aqui a fazenda a devolver, vai quebrar tudo. Então, aí é uma visão exclusivamente consequencialista, né? Mas também, de outro lado, não dá para você falar assim, não, dane-se, pagou errado, agora vamos devolver. Não, vamos devolver como, campeão? O dinheiro é um só, a fonte é uma só. Então, naquelas horas, viu, que eu não queria estar também na pele dos ministros da STF, viu, porque não deve ser difícil, uma decisão simples, né? É difícil. Difícil. Bom, faltam 4 minutos para a gente ser cortado aí. Vou te agradecer e passar a palavra para você fazer suas considerações finais aí. O tempo voou. Pô, foi legal o bate-papo aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. E tamo junto aí, né? Qualquer coisa, a gente está aqui na vida acadêmica, na Camis lá, que você precisando, nós estamos aí. Vamos sim, vamos continuar. Obrigado. Convidar a turma para seguir ali na minha bio. Você clica e faz inscrição no workshop que eu farei sobre controle de constitucionalidade semana que vem. E obrigado, Daniel. Fique com Deus. Um grande abraço e ótima semana aí para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, abraço. Abraço.